Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje é um dia muito especial, o dia em que nós conseguimos bater mais de 250 inscritos no nosso canal. O meu muito obrigado aos alunos da escola Dom José Nepote, onde o meu esposo trabalha, e também aos professores, colaboradores, e também a cada um de vocês que fazem parte da família Momento Blessed com Drica Silva. O meu muito obrigado, a minha gratidão de ter vocês conosco fazendo parte dessa incrível jornada de pregações da palavra, momentos reflexões, momentos de inspiração, testemunhos, fazendo parte também do nosso dia a dia, do momento gastronômico, tratamento de saúde e por aí vai. E aí vocês percebem que sempre há uma esperança, sempre há uma luz no fim do túnel para todo aquele que decide crer que Deus é Senhor e é fiel às suas promessas. Então, vem conosco nessa incrível jornada, nesta aventura maravilhosa que tem sido fazer parte desta família do Momento Blessed com Drica Silva. Muito obrigada, gente. Tem sido assim um grande aprendizado para mim, muito mesmo. E também de a gente perceber que as coisas grandes elas são construídas, com solidez, com fé, com esperança e sempre crendo naquilo que nós estamos fazendo, que o nosso trabalho nunca é vão. Tudo que nós fazemos aqui para o Senhor, Ele tem um objetivo, Ele tem um fundamento e Ele tem um propósito. Então, o meu muito obrigado a todos vocês. E se cada um de vocês, desses 254, quase 255 inscritos, convidarem alguém a fazer parte desta família Momento Blessed com Drica Silva e mandarem, enviarem, compartilharem os nossos vídeos para as pessoas da família, da igreja, do colégio, os amigos, os parentes, os colegas de trabalho. Então nós vamos alcançar rapidinho a nossa meta dos 500 inscritos até o final do mês. Então eu conto com você para fazer esta bênção funcionar e verdadeiramente ser blessed para mim e para você, em nome de Jesus. Então fica conosco, vem conosco, que sempre é uma bênção ter você comigo em cada momento, em cada detalhe da nossa jornada, da nossa vida. E se você está gostando do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e vem conosco para a família Blessed com Drica Silva. Um beijo no coração e God bless you! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E mais uma vez estamos aqui de volta no nosso Momento Reflexão. Hoje a nossa sexta reflexão do nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Mas antes de darmos continuidade, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente o que você está achando do nosso conteúdo. E sem milongas, vamos para a nossa sexta reflexão. Eu fiz um estudo aqui para nós, muito precioso, e eu vou ler o que eu preparei para vocês e nós vamos comentar na medida do possível aqui sobre o nosso conteúdo deste estudo da sexta reflexão. Então, o nosso tema é: a escravidão não está no corpo, mas verdadeiramente na mente.
Quantas pessoas estão livres de corpo, mas a sua mente é cativa, a sua mente é escrava, escrava dos vícios, escravo do álcool, da droga, de uma série de coisas que infelizmente está destruindo muitas vidas, né? Então, a escravidão não está no corpo, mas verdadeiramente na mente. Nossa história de hoje, ela está no livro de 2 Reis 5, capítulo 5, dos versículos de 1 a 19. Então, eu vou ler dos versículos 2 a 3. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria da sua lepra. Gente, que tremenda afirmação dessa garota, dessa criança. Esse versículo está em 2 Reis, capítulo 5, versos 2 e 3. Então, sabe, amados, eu fico pensando e refletindo sobre essa história. E sempre eu vejo ela sendo pregada muito por causa de Naamã, do milagre, como é que foi, a insistência dele, né? E tudo, a perseverança dos soldados ali que gostavam, provavelmente, eu creio, muito dele. Então a gente sempre vê a maioria das pregações voltadas a Naamã, né? E o que aconteceu depois que o profeta Eliseu lhe mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só que dessa vez nós vamos fazer diferente. Então, por que eu vou trazer uma outra versão da história? Não que as que estão sendo pregadas não sejam verdadeiras e autênticas. São. Só que eu vou trazer um outro detalhe, porque muitas vezes esquecem de um pequeno, grande detalhe dessa história. A menina que foi levada cativa da terra de Israel. Olha que tremendo, né? Então a criança, que nem mencionado o nome dela é nessa história, porém ela é uma ponte. Ela foi a ponte que ligou Naamã ao seu milagre. Vocês já pararam para perceber quantos detalhes tem muitas vezes numa só história da Sagrada Escritura? E a maioria das vezes a gente fixa no mesmo detalhe, sendo que ela é riquíssima em muitos detalhes, como essa de Naamã. Tem a parte que o rei de Israel rasga as vestes, como quem diz: ei, eu sou Deus, por acaso? Para curar você? Né? Então tem muitas coisas preciosas nessa história. E hoje eu trago sobre essa criança, essa menina que nem o nome dela citado é. Apenas uma menina na aparência, mas em seu coração habitava uma nobreza de alguém que não viu a sua condição de escrava, porque o seu espírito simplesmente voava livremente como um passarinho que está na gaiola, sim, porque ela tinha condição de escrava fisicamente, mas a mente, o coração, a alma, o espírito dela, não. O corpo dela, sim. Ela tinha um senhor, ela estava escrava, ela estava cativa, porém a mente dela não. E o seu canto alcança multidões. Multidões. Porque ali, naquilo que ela vai fazer,
não vai alcançar somente o Naamã. Já pararam para prestar atenção nisso? Não é só o Naamã que vai ser alcançado nessa história pela fé de uma criança. Mesmo distante de sua terra natal e longe da adoração ao Deus de Israel, ela não permitiu que as circunstâncias abalassem a sua fé. Essa pequena serva nos ensina a importância de sermos fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias adversas que possamos estar enfrentando, como ela estava enfrentando. Isso não parou ela. Isso não escravizou os sentimentos dela. Não tornou ela infértil. E tampouco abalou a identidade dela e nem a fé dela. Assim era essa menina, serva da esposa de Naamã. Ela não ficava se lamuriando, que nem aquele desenho, da hiena. Ó vida, ó azar! Que destino horrível eu tive vindo escrava da minha terra, onde eu era livre, longe dos meus pais e família, para este lugar, para servir pessoas ímpias e que não servem ao meu Deus. Ela não falava isso. Ela não fez isso. Tampouco ela falou isso. Não. Ela provavelmente deve ter ouvido muitas histórias sobre o Deus de Israel. É por isso que a palavra de Deus diz: pais, inculquem a palavra de Deus aos seus filhos. Provavelmente os pais, a família, ali devem ter inculcado a palavra de Deus na cabecinha, na mente desta menina. Porque senão ela não falaria isso, Então, provavelmente ela deve ter ouvido muitas histórias sobre o Deus de Israel e seus feitos maravilhosos e tremendos. E ela cria, verdadeiramente ela cria, ao ponto de falar o que ela falou. Uma criança que mesmo com pouca idade pode compreender o porquê de seu povo ter sido escravizado por uma nação pagã, senão pela desobediência, idolatria e eu creio que dentre muitas outras coisas que desagradaram a Deus, mas basicamente essas duas coisas, desobediência e idolatria. Ela deve ter ouvido as histórias contadas por seus pais e pelo povo sobre o profeta Eliseu também, e seus feitos, e como Deus, o Senhor, o usava com milagres e maravilhas. 2 exemplos clássicos eu vou mostrar para vocês, que está lá na Sagrada Escritura, em 2 Reis 4, 1, 7. Essa é a passagem bíblica dessa história. Eu só vou falar o que aconteceu. Depois vocês vão lá e dão uma lidinha, que é até maravilhoso de vocês mesmos viajarem, lá para a terra de Israel, neste momento em que aconteceu este milagre, esta maravilha, Então vou citar só apenas 2 do que o profeta Eliseu fez, ele multiplica o azeite da viúva. Lembra que ele mandou ela separar, pegar com os vizinhos várias botijas para poder ele multiplicar o azeite, e ali ele fez a multiplicação do azeite e foi tremendo, Foi maravilhoso, porque senão ia morrer ela e a criança e não tinha mais nada o que comer, E ali ele faz ali uma prosperidade na vida daquela senhora. Por quê? Simplesmente porque ela obedeceu. Ele disse: o que tu tens aí? Aí ela disse: um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele disse: faz primeiro para mim, faz um pouco de pão e depois tu faz para ti e teu filho.
E ela obedeceu. Apenas um ato de obediência gerou essa maravilha dessa multiplicação do azeite e essa prosperidade na vida desta viúva. O outro, que eu vou citar para vocês também, é aquele que ressuscita o filho da mulher sunamita, que está também em 2 Reis, capítulo 4, dos versos 8 ao 37. É também tremenda essa história da sunamita, Então não vou dar muito spoiler aqui, porque tem pessoas que conhecem a história, mas tem pessoas que não conhecem. Então é uma maneira de incentivar você a ler a Sagrada Escritura e também ver o quão grande é o nosso Deus, que faz milagres, maravilhas e prodígios para todo aquele que crê. Não é só para alguns, é para todo que crê, gente. Para todo que crê. Então, quando ela se deu conta da gravidade que estava a saúde do seu Senhor, ela se compadece. Ela se compadece. Eu acredito que ele não devia ser uma má pessoa, o Naamã. Ele devia ser um chefe bom, ele devia ser um chefe honesto, Porque os soldados gostavam dele, a garotinha se apiedou dele, Então todo mundo ali ao redor dele gostava do Naamã. Tanto é que insistiram, olha, se não fosse uma coisa mais dura, mais severa, tu não faria para ter a tua cura? Insistiram com ele, para que ele mergulhasse ali, no Rio Jordão. Então, ela se compadece com a esposa dele e comenta: quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Ela não falou, talvez ele vá ser curado, vai lá, quem sabe ele vai ser curado, vai lá, é uma possibilidade, ainda que seja mínima, é uma possibilidade de ele ser curado. Não, ela não falou isso. Ela disse, quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Olha que certeza, olha que fé dessa garota. Ela tinha tanta convicção de que o Senhor poderia fazer através da vida do profeta, que não titubeou em falar à sua senhora. Então agora arrazoemos aqui um pouco, O que será que fez a esposa de Naamã ouvir uma menina e ainda por cima escrava? O que será que fez ela se voltar? Não, peraí, tem alguma coisa de especial nessa criança, nessa garota, nessa menina. Deixa eu ouvir o que ela tem para me falar. O que fez essa senhora ouvir a sua serva? Outro ponto, o que será que fez Naamã ouvir a esposa que trazia essas palavras de esperanças vindas de uma criança? Ele é um general, patente, importante, Então a serva de Naamã, ela nos lembra que podemos ser instrumentos de Deus onde estivermos. Não importa o quão pequena seja a nossa voz, ou quão difícil seja a nossa realidade, nós podemos apontar outros para a cura, a paz, a esperança que só Deus pode oferecer. Deus fez da menina, a serva de Naamã, um instrumento de cura. Um instrumento de cura. Ela era a pessoa mais improvável ali naquele lugar, mas foi através dela que Naamã pôde ter uma incrível experiência com um único Deus vivo e verdadeiro e experimentar o milagre que ele tanto almejou durante toda a vida dele. Depois que ele contraiu essa enfermidade terrível que na época não tinha
cura de médicos, né? Não tinha cura por médicos. Então a pessoa morria ali com a carne apodrecendo. Isso era lepra. Eu imagino que devia ser uma morte assim bem terrível, né? A pessoa ir morrendo aos poucos, né? Então, olha só a experiência, né? Então, pessoas que se permitem, amados, passar pelo processo de cura de Deus, de transformação e restauração, também reproduzirão cura. Quem se permite passar pelo processo de Deus, de cura, transformação e restauração, também pode ser usado como um instrumento de Deus nessas 3 áreas: cura, transformação e restauração. Olha a libertação tremenda, né? Porque se torna um canal de bênçãos. Eu e você nos tornamos um canal de bênçãos nas mãos potentes do Altíssimo. Lembra quando digo, em vários outros momentos, reflexões que nós já fizemos aqui, quando eu digo para vocês que nada na Bíblia é por acaso? Ou seja, se não está lá, é porque não tinha que estar. E também não é por acaso. E se está, também está por um motivo. E tampouco é por acaso que está. Então vocês sabem por quê? Vocês sabem o porquê? Que se está, não é por acaso, e também se não está, também não é por acaso? Porque o mais importante não é quem nós somos, mas quem Deus é. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não se refere a quem nós somos ou quem nos tornamos, mas sim quem Deus é e o que Ele pode fazer se nos deixarmos moldar, lapidar, transformar e curar, para que sejamos usados também como um canal de cura para outras pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Nessa história, não importa quem era aquela menina e qual o seu nome, mas o que Deus fez através da vida dela e do testemunho que ela deu, sem muitas palavras, sobre o Deus verdadeiro de Israel. Ela não titubeou em falar. Ela afirmou com toda a sua convicção quem era o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o que ele poderia fazer se simplesmente a gente crê. É simples. Só que tem pessoas que têm o coração tão empedernido que não se permite moldar, lapidar, não se permite nem entrar à luz de Cristo para começar o trabalho de transformação e cura. Tem pessoas que não se permite curar. Não se permite curar. É triste, né? Lamentável. Porque Deus, ele faz sim, às vezes assim, ó, instantaneamente, mas também Ele faz quando nós passamos por um processo. Ele sabe de todas as coisas, na minha e na sua vida, como começa, como vai terminar. É óbvio que Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas, porque se Ele pudesse interferir, ninguém ia para o inferno. Ninguém ia para o inferno se Ele pudesse interferir no nosso livre-arbítrio. É por isso que nós temos que fazer escolhas, certas ou erradas, difíceis ou não. Que a gente sempre busque escolher a verdade,
o caminho que Deus nos mostra através da sua palavra, das Sagradas Escrituras. Então, ela não titubeou em falar, ela afirmou com toda a convicção quem era o Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela não titubeou, ela disse com certeza ele o curaria da sua lepra. Está nos versos 3b. Muitas vezes me pego pensando em muitas situações das Sagradas Escrituras e percebo que verdadeiramente sem fé é impossível agradar a Deus. Situações como esta da menina, a serva da esposa de Naamã, se repetem em outras escalas também e proporções, mas o final da história sempre termina com a glória de Deus. E é assim que vai terminar essa história aqui na terra, com a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, gente. Maranata. Como a história, por exemplo, de Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que além de terem sido tomados e levados para a Babilônia como servos do rei Nabucodonosor, tiveram seus nomes trocados. Como se não bastasse, né, eles serem pegos lá, né? Eles eram príncipes, eles faziam parte da nobreza, da realeza, ali, esses 4. E aí arrancaram eles de lá e levaram lá para o reinado lá de Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Como se não bastasse isso, não contente, ainda troca o nome dos 4 por nomes pagãos, nomes que adoram e glorificam outro Deus. É pouco? É pouco ou quer mais, gente? Né? Então, eles tiveram os nomes dele trocados para nomes pagãos, porém nada dessas coisas afetava a sua identidade em Deus. Eles sabiam quem eles eram e eles sabiam quem eles serviam. Tremendo, né? E, de igual forma, igualmente José. São histórias parecidas, só que em lugares distintos, né? E com enredos diferentes. Porém, se você parar para ler as histórias, praticamente elas têm um pouco do mesmo enredo, né? E o final sempre delas, para glória e louvor do nosso Senhor, é para a glória dele mesmo. É para a glória dele mesmo, né? Então, nossa, eu fico assim maravilhada e ao mesmo tempo emocionada e feliz de saber que eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso, a um Deus que é tremendo, que é misericordioso. Ai, quanta alegria eu tenho de servir a Deus, de servir Jesus Cristo, de ter a certeza de que o Espírito Santo habita em mim. Porque no final das contas, meus amados, o que importa não é o nome que você e eu somos chamados. É qual nome está sobre o meu nome e sobre o seu nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, dos versos 9 ao 11. Mas, afinal de contas, que histórias estamos escrevendo com o Senhor?
E o que estamos permitindo ou não Ele escrever para mim e para você, para cada um de nós. Começa a nossa reflexão. Se uma história de vida com propósitos, em temor, fé, amor, obediência, que grite sem nem ao menos pronunciarmos uma palavra através do nosso testemunho, meu e seu testemunho do nosso caminhar com Deus. Ou de uma vida hipócrita, cujos valores se inverteram e estão baseados em nós mesmos, em nossos caprichos, orgulhos, arrogâncias, maledicências, ganâncias, mentiras e uma religiosidade que mais mata do que edifica e produz vida ao nosso redor e por onde passamos. Que tipo de história nós estamos escrevendo aqui? Que tipo de legado nós estamos deixando? Isso é para a gente pensar, é parar para pensar, porque a vida não é só aqui e agora, não é só o oba-oba. Quando acabar aqui, tem uma eternidade nos esperando. No céu ou no inferno, tem uma eternidade nos esperando. Então, o hoje, o aqui e agora importa sim. As decisões que eu e você tomamos, as escolhas que eu e você fazemos. Já pararam para pensar como é urgente? Jesus está voltando. Onde você quer morar? Quando tudo isso aqui acabar, porque vai acabar. Vai acabar. A Bíblia diz que tudo isso aqui vai acabar. E novos céus e novas terras serão feitos. Então tudo isso aqui vai acabar. Onde eu e você vamos estar? Na eternidade. Na glória com o Senhor ou no lago de fogo com Satanás? Né? É bom a gente parar para pensar hoje, para que amanhã a gente não se arrependa. Então pense nisso e reflita enquanto ainda é tempo, pois muitas vezes você acaba sendo escravo de si mesmo e dos padrões que você constrói em cima de um lago de areia movediça. Que quanto mais você se mexe, mais você se enterra. E vai morrendo aos poucos, sem nem se dar conta. Ou você está construindo a sua vida em cima da rocha. Fica a pergunta e fica a reflexão. O mundo não é padrão para nós, meus amados. Padrão para nós é a palavra de Deus. É o manual perfeito de tudo aquilo que nós precisamos. E aquela menininha lá, aquela garota, aquela serva, aquela escrava, era mais livre do que muita gente livre aqui na Terra, nesse mundo. E ela sabia quem ela estava servindo. Ela falou com toda a convicção do coração dela. Toda a convicção do coração dela, ela falou. E o final foi Naamã curado, Naamã convertido. Será que só ele se converteu? Só Naamã se converteu? Não, provavelmente não. Aqueles soldados que estavam ali com ele também.
A esposa dele também. E quantos mais que a Bíblia não relata? Quantos mais, meus amados? Aquela garotinha com apenas um ato de piedade, de compaixão, de amor e de fé. Quantos mais ela alcançou? Quantos mais eu e você estamos alcançando através do nosso caminhar com Deus, do nosso testemunho, da nossa história, das palavras que saem da nossa boca? Elas são palavras de vida, elas são palavras de edificação, de transformação, de cura. A palavra que sai da minha e da sua boca são palavras de cura. Gente, eu tô toda arrepiada. São palavras de cura que está saindo da sua boca. Da mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Ou você escolhe ser bênção, ser luz e sal, ou não. A escolha é sua. Você quer ser como a garotinha, como a escrava livre de Naamã? Ou você quer continuar escrava e dependente de remédios, de drogas, de álcool, de pornografia, de vícios e de tantas quantas outras coisas o inimigo puder escravizar a sua mente, a sua alma, a sua família? Padece junto com você nas suas escolhas. Então vamos escolher a vida. Vamos escolher jorrar e transbordar vida, cura, transformação para outras pessoas. Então, eu encerro, esse nosso momento reflexão com um versículo que eu creio que é muito propício para nós aqui neste momento reflexão. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Espero que tenham gostado da palavra que Deus nos deu hoje, porque é para mim e é para você, para que a gente cada vez mais pense o que nós estamos escolhendo para as nossas vidas e o que nós estamos produzindo aqui, neste lugar que se chama Terra. Estamos sendo luz ou estamos sendo trevas? Estamos temperando a vida das pessoas como o sal tempera a comida? Ou estamos sendo aquelas pessoas insuportáveis que faz as pessoas estarem a ponto de vomitar? Quem eu e você estamos sendo? Que a gente seja como a menininha, que não tem nome, mas tem uma personalidade e uma identidade em Deus incrível. Um beijo no coração e God bless you. Curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente o que você achou e o que mais te tocou neste momento reflexão no nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Até a próxima. Tchau!